Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta, mais conhecido como Ibn Battuta, foi um estudioso e explorador berbere, que viajou extensivamente nas terras da África e Eurásia, principalmente no mundo muçulmano, viajando mais que qualquer outro explorador na história pré-moderna, totalizando cerca de 117 mil quilômetros, superando Zenri, com cerca de 50 mil quilômetros e Marco Polo com 24 mil quilômetros. Durante um período de 30 anos, Ibn Battuta visitou a maior parte do sul da Eurásia, incluindo Ásia Central, Sudeste Asiático, Sul da Ásia, China e Península Ibérica. Perto do fim de sua vida, ele ditou um relato de suas viagens, intitulado Um Presente para Aqueles que Contemplam as Maravilhas das Cidades, as Maravilhas das Viagens, mas comumente conhecido como Derrilha. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você pode encontrar mais episódios aqui no nosso canal no YouTube ou no Spotify. Tudo o que se sabe sobre a vida de Ibn Battuta vem das informações autobiográficas incluídas no relato de suas viagens, que registram que ele era descendente de berberes, nascido no Marrocos, em 24 de fevereiro de 1304, em uma família de juristas islâmicos em Tanger, conhecidos como cadis na língua muçulmana. Durante o reinado da dinastia Marinide, sua família pertencia a uma tribo berbere. Quando jovem, ele teria estudado em uma Malik, que era a forma dominante de educação no norte da África naquela época. Os muçulmanos de Malik solicitaram que Ibn Battuta servisse como seu juiz religioso. Em junho de 1325, aos 21 anos, Ibn Battuta partiu de sua cidade natal em um Haji, ou peregrinação, a Meca, uma viagem que normalmente levaria 16 meses. Ele estava ansioso para aprender mais sobre terras distantes e ansiava por aventuras. Ninguém sabia que ele não retornaria ao Marrocos novamente por 24 anos. Ele saiu sozinho, não tendo nenhum companheiro de viagem cuja companhia que pudesse encontrar ânimo, nem caravana a quem pudesse participar, mas influenciado por um impulso dominador dentro dele, e um desejo há muito acalentado em seu seio de visitar esses santuários ilustres. Assim, ele tomou a decisão de deixar seus entes queridos, e abandonou seu lar como os pássaros abandonam seus ninhos. Ele viajou para Meca por terra, seguindo a costa norte-africana através dos sultanatos de Abd al-Wadiz e Assid. A rota o levou por Tlemcen, Béjaia e depois Tunis, onde permaneceu por 2 meses. Por segurança, Ibn Battuta geralmente se juntava a uma caravana para reduzir o risco de ser roubado. No início da primavera de 1326, após uma viagem de mais de 3.500 quilômetros, Ibn Battuta chegou ao porto de Alexandria, na época parte do Império Bahri Mamluk. Ele conheceu 2 homens em Alexandria. Um foi o Sheikh Burhanuddin, que supostamente predisse o destino de Ibn Battuta, como um viajante do mundo, e lhe disse: "Parece-me que você gosta de viagens ao exterior. Você deve visitar meu irmão Fariduddin na Índia, Rukonuddin em Sindh e Burhanuddin na China. Transmita minhas saudações a eles." Outro homem, Sheikh Murshidi, interpretou o significado de um sonho de Ibn Battuta de que ele deveria ser um viajante do mundo. Ele passou várias semanas visitando locais na área, e depois seguiu para o interior do Cairo, capital do sultanato mameluco e uma cidade importante. Depois de passar cerca de um mês no Cairo, ele embarcou no primeiro de muitos desvios dentro da relativa segurança do território mameluco. Das 3 rotas usuais para Meca, Ibn Battuta escolheu a menos percorrida, que envolvia uma jornada pelo Vale do Nilo, depois para o leste até o porto de Aidab no Mar Vermelho. Ao se aproximar da cidade, no entanto, uma rebelião local o forçou a voltar. Ibn Battuta retornou ao Cairo e fez uma segunda viagem lateral, desta vez para Damasco, controlada pelos mamelucos. Durante sua primeira viagem, ele encontrou um homem santo que profetizou que ele só chegaria a Meca viajando pela Síria, por causa dos lugares sagrados ao longo do caminho, incluindo Hebron, Jerusalém e Belém. As autoridades mamelucas não pouparam esforços para manter a rota segura para os peregrinos. Depois de passar o mês muçulmano do Ramadã em Damasco, ele se juntou a uma caravana viajando 1.300 quilômetros ao sul de Medina, local da mesquita do profeta islâmico Maomé. Depois de 4 dias na cidade, ele viajou para Meca enquanto visitava locais sagrados ao longo do caminho. Ao chegar a Meca, completou sua primeira peregrinação.
Em vez de voltar para casa, Ibn Batuta decidiu continuar viajando, escolhendo como seu próximo destino o Nordeste mongol. Em 17 de novembro de 1326, após um mês passado em Meca, Ibn Batuta juntou-se a uma grande caravana de peregrinos, retornando ao Iraque através da Península Arábica. O grupo seguiu para o norte até Medina, viajando à noite, depois virou para Nordeste pelo Planalto, em uma jornada que durou cerca de 2 semanas. Então, em vez de seguir para Bagdá com a caravana, Ibn Batuta iniciou um desvio de 6 meses que o levou ao Irã. De Najaf ele viajou para Vazit, depois seguiu o rio Tigre para o sul até Basra. Seu próximo destino foi a cidade de Isfahan, do outro lado das montanhas Zagros, no Irã. Ele então seguiu para o sul para Shiraz, uma cidade grande e próspera que foi poupada da destruição pelos invasores mongóis. Finalmente ele voltou pelas montanhas para Bagdá, chegando lá em junho de 1327. Partes da cidade ainda estavam arruinadas pelos danos infligidos pelo exército invasor de Hulagu Khan em 1258. Em Bagdá, ele encontrou Abu Said, o último governante mongol, deixando a cidade e indo para o norte com uma grande comitiva. Ibn Batuta juntou-se à caravana real por um tempo, depois virou para o norte na Rota da Seda até Tabriz, a primeira grande cidade da região a abrir seus portões aos mongóis e até então um importante centro comercial. A maioria das cidades próximas haviam sido arrasadas pelos invasores mongóis. Ibn Batuta partiu novamente para Bagdá, provavelmente em julho, mas primeiro fez uma excursão para o norte ao longo do rio Tigre. Ele visitou Mossul, onde foi convidado do governador, depois foi até as cidades de Cizre na Turquia moderna. Em uma montanha perto de Sinjar, ele conheceu um místico curdo que lhe deu algumas moedas de prata. De volta a Mossul, ele se juntou a uma caravana de peregrinos que estava indo em direção ao sul para Bagdá, onde eles se encontrariam com outra caravana que atravessaria o deserto da Arábia até Meca. Doente com diarreia, ele chegou à cidade fraco e exausto para seu segundo Hajj. Ibn Batuta permaneceu em Meca por algum tempo após o Hajj entre 1328 a 1330. Ele foi para o porto de Geida, na costa do Mar Vermelho. Dali seguiu pela costa de barco, avançando lentamente contra os ventos predominantes de sudeste. Uma vez no Iêmen, ele visitou Zab e depois a cidade montanhosa de Taiz, onde conheceu o rei da dinastia Razulid. De Aden, Ibn Batuta embarcou em um navio com destino a Zeila, na costa da Somália. Ele então foi para o Cabo Guarda-Fui, mais abaixo na costa da Somália, passando cerca de uma semana em cada local. Mais tarde, ele visitaria Mogadíscio, a então proeminente cidade da terra dos berberes. Quando Ibn Batuta chegou em 1332, Mogadíscio estava no auge de sua prosperidade. Ele a descreveu como uma cidade extremamente grande com muitos comerciantes ricos, conhecida por seu tecido de alta qualidade que foi exportado para outros países, incluindo o Egito. Ibn Batuta acrescentou que a cidade era governada por um sultão somali, que era originalmente berbere do norte da Somália e falava tanto somali e árabe com igual fluência. O sultão tinha um filho e herdeiro, Hamza, que era um estrategista militar reverenciado, e o primeiro somali a visitar a China continental, estabelecendo laços com a dinastia Ming do século XIV. Ibn Batuta continuou de navio para o sul até a costa Savili, uma região então conhecida em árabe como Bilad al-Zan, com uma parada noturna na cidade insular de Mombasa. Embora relativamente pequena na época, Mombasa se tornaria importante no século seguinte. Depois de uma viagem ao longo da costa, Ibn Batuta chegou à cidade insular de Kilwa, na atual Tanzânia, que se tornou um importante centro de trânsito do comércio de ouro. Ele descreveu a cidade como uma das cidades mais belas e bem construídas. Todos os edifícios são de madeira e as casas são cobertas com juncos. Ibn Batuta registrou sua visita ao sultanato de Kilwa em 1330 e comentou favoravelmente sobre a humildade e a religião de seu governante, o sultão Al-Hasan Sulaiman. Batuta escreveu ainda que a autoridade do sultão se estendia de Malindi no norte a Inhambane no sul, e ficou particularmente impressionado com o planejamento da cidade, acreditando ser a razão do sucesso de Kilwa ao longo da costa. Durante este período, ele descreveu a construção do Palácio de Uzuni Kubwa e uma extensão significativa da grande mesquita de Kilwa, que era feita de pedras de coral e era a maior mesquita do gênero.
Com uma mudança nos ventos das monções, Ibn Batuta navegou de volta para a Arábia, primeiro para Omã e o Estreito de Hormuz e depois para Meca para o Hajj de 1330. Após sua terceira peregrinação a Meca, Ibn Batuta decidiu procurar o sultão de Delhi, Muhammad bin Tughlaq. Entre o outono de 1330 a 1332, ele partiu para o território controlado pelos seljúcidas da Anatólia para tomar uma rota terrestre para a Índia. Ele cruzou o Mar Vermelho e o deserto oriental para chegar ao Vale do Nilo, e depois seguiu para o norte até o Cairo. De lá, ele cruzou a península do Sinai até a Palestina, e depois viajou novamente para o norte através de algumas das cidades que havia visitado em 1326. Do porto sírio de Lataquia, um navio genovês o levou para Alania, na costa sul Turquia. Ele então viajou para o oeste ao longo da costa até o porto de Antalya. Ibn Batuta ficou muito impressionado com a hospitalidade que recebeu. A partir deste ponto, seu itinerário pela Anatólia torna-se confuso. Ibn Batuta descreve viajar para o oeste de ir para Milas e em seguida pular 420 quilômetros para o leste, passando por ir para Cônia. Ele então continua viajando na direção leste, alcançando Erzurum, de onde salta 1.160 quilômetros de volta para Birji, que fica ao norte de Milas. Os historiadores acreditam que Ibn Batuta visitou várias cidades na Anatólia Central, mas não na ordem em que ele descreve. Quando Ibn Batuta chegou a Iznik, que acabara de ser conquistada por Orhan, Orhan estava fora e sua esposa estava no comando dos soldados estacionados nas proximidades. Ibn Batuta deu este relato da esposa de Orhan, uma mulher piedosa e excelente. Ela me tratou com honra, me deu hospitalidade e enviou presentes. Ibn Batuta também visitou Bursa, que na época era a capital do Beylik Otomano. Ele descreveu Bursa como uma grande e importante cidade com belos bazares e ruas largas, cercada por todos os lados com jardins e nascentes. Ibn Batuta afirmou que o governante do Beylik de Aydin tinha 20 escravos gregos na entrada de seu palácio, e Ibn Batuta recebeu um escravo grego como presente. Sua visita à Anatólia foi a primeira vez em suas viagens que ele adquiriu um servo. O governante de Aydin presenteou-o com seu primeiro escravo. Mais tarde, ele comprou uma jovem grega por 40 dinares em Éfeso, foi presenteado com outro escravo em Izmir pelo sultão e comprou uma segunda garota em Balikesir. A evidência conspícua de sua riqueza e prestígio continuou a crescer. De Sinop, ele tomou uma rota marítima para a península da Crimeia, chegando ao reino da Horda Dourada. Ele foi para a cidade portuária de Azov, onde se encontrou com o emir do Khan, depois para a grande e rica cidade de Majar. Ele deixou Majar para se encontrar com a corte itinerante de Uzbeg Khan, que estava na época perto do Monte Bezal. De lá, ele fez uma viagem para Bulgar, que se tornou o ponto mais ao norte que alcançou, e notou suas noites incomumente curtas no verão. Ibn Batuta registrou que, enquanto estava em Bulgar, ele queria viajar mais ao norte para a Terra das Trevas. A terra está toda coberta de neve, o que seria hoje o norte da Sibéria. O único meio de transporte é o trenó puxado por cães. Vivia um povo misterioso que relutava em se mostrar. Eles negociavam com os sulistas de uma maneira peculiar. Os mercadores do sul trouxeram vários bens e os colocaram em uma área aberta na neve durante a noite, depois voltaram para suas tendas. Na manhã seguinte, eles voltaram ao local e verificaram que suas mercadorias haviam sido levadas pelo povo misterioso, mas em troca encontraram peles que poderiam ser usadas para fazer casacos, jaquetas e outras roupas de inverno valiosas. O comércio era feito entre os mercadores e as pessoas misteriosas sem se verem. Como Ibn Batuta não era um mercador e não via vantagem em ir para lá, ele abandonou a viagem para esta terra das trevas. Quando chegaram a Astrachan, o Khan acabara de dar permissão para uma de suas esposas grávidas, a princesa Baialum, filha do imperador bizantino Andrônico III, retornar à sua cidade natal de Constantinopla para dar à luz. Ibn Batuta abriu caminho para esta expedição, que seria sua primeira além das fronteiras do mundo islâmico. Chegando a Constantinopla no final de 1332, ele conheceu o imperador bizantino Andrônico III. Ele visitou a grande igreja de Hagia Sofia e conversou com um padre ortodoxo oriental sobre suas viagens na cidade de Jerusalém. Após um mês na cidade, Ibn Batuta retornou a Astrachan, depois chegou à capital Sarai e fez seu relato de suas viagens ao sultão Azbeg Khan.
Então ele continuou, passando pelos mares Cáspio e Aral até Bukhara e Samarcanda, onde visitou a corte de outro clã mongol. De lá, ele viajou para o sul até o Afeganistão, depois atravessou para a Índia pelas passagens montanhosas do Hindu Kush. Ele escreveu: segui para a cidade de Barvan, na estrada para a qual há uma alta montanha, coberta de neve e extremamente fria. Chamam-lhe Hindu Kush, isto é, matador de hindus, porque a maioria dos escravos trazidos da Índia para lá morrem por causa da intensidade do frio. Ibn Batuta e seu grupo chegaram ao rio Hindu, em 12 de setembro de 1333. De lá, ele foi para Delhi e conheceu o sultão Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq era conhecido como o homem mais rico do mundo muçulmano naquela época. Ele patrocinou vários estudiosos, sufis, cades, vizires e outros funcionários para consolidar seu governo. Assim como no Egito Mameluco. Não se sabe por qual rota Ibn Batuta entrou no subcontinente indiano, mas sabe-se que ele foi sequestrado e roubado por rebeldes hindus em sua jornada para a costa indiana. Ele pode ter entrado pela passagem de Khyber e Peshawar ou mais ao sul. Ele cruzou o rio Sutlej perto da cidade de Pakatan, no atual Paquistão, onde prestou reverência no santuário de Baba Farid. Do reino Raju de Sarsashti, Batuta visitou Ansi na Índia, descrevendo-a como, entre as cidades mais belas, as mais bem construídas e as mais populosas, é cercada por uma forte muralha, e seu fundador é considerado um dos grandes reis não muçulmanos, chamados Tara. Ao chegar assim, Ibn Batuta menciona o rinoceronte indiano que vivia nas margens do Indo. O sultão de Delhi era errático mesmo para os padrões da época, e por 6 anos Ibn Batuta oscilou entre viver a vida de um subordinado confiável ou cair sob suspeita de traição por uma variedade de crimes. Seu plano de partir com o pretexto de fazer outro Raji foi frustrado pelo sultão. A oportunidade para Batuta deixar Delhi finalmente surgiu em 1341. Quando uma embaixada da dinastia Yuan chegou da China, pedindo permissão para reconstruir um templo budista do Himalaia, que era muito popular entre os peregrinos chineses. Ibn Batuta foi encarregado da embaixada, mas a caminho da costa, no início da viagem para a China, ele e sua grande comitiva foram atacados por um grupo de bandidos. Separado de seus companheiros, ele foi roubado, sequestrado e quase perdeu a vida. Apesar desse revés, em 10 dias ele alcançou seu grupo e continuou para Kampha, no estado indiano de Gujara. De lá, navegaram para Calicut, onde o explorador português Vasco da Gama desembarcaria 2 séculos depois. Enquanto em Calicut, Batuta foi o convidado do governante Zamorin. Enquanto Batuta visitava uma mesquita em terra, surgiu uma tempestade, e um dos navios de sua expedição afundou, e o outro navio então partiu sem ele. Com medo de retornar a Delhi e ser visto como um fracassado, ele permaneceu por um tempo no sul da Índia sob a proteção de Jamal-ud-Din, governante do pequeno, mas poderoso, Sultanato Navayat, às margens do rio Sharavati, próximo ao Mar da Arábia. Após a derrubada do sultanato, Ibn Batuta não teve escolha a não ser deixar a Índia. Embora determinado a continuar sua jornada para a China, ele primeiro fez um desvio para visitar as Ilhas Maldivas, onde trabalhou como juiz. Ele passou 9 meses nas ilhas, muito mais tempo do que pretendia. Quando chegou à capital, Malé, Ibn Batuta não pretendia ficar. No entanto, os líderes da antiga nação budista que se convertera recentemente ao islamismo procuravam um juiz principal, alguém que conhecesse árabe e o Alcorão. Para convencê-lo a ficar, deram-lhe pérolas, joias de ouro e escravos, ao mesmo tempo em que impossibilitavam sua partida de navio. Compelido a ficar, ele se tornou um juiz principal. Ibn Batuta assumiu suas funções como juiz com entusiasmo, e se esforçou para transformar as práticas locais para se adequar a uma aplicação mais rigorosa da lei muçulmana. Ele ordenou que os homens que não compareceram à oração de sexta-feira fossem açoitados publicamente, e que a mão direita dos ladrões fosse cortada. No entanto, esses e outros julgamentos rigorosos começaram a antagonizar os governantes da nação insular, e o envolveram em lutas de poder e intrigas políticas. Ibn Batuta renunciou ao cargo de chefe cadi, embora com toda a probabilidade fosse inevitável que ele fosse demitido. Ao longo de suas viagens, Ibn Batuta manteve companhia próxima às mulheres, geralmente tomando uma esposa sempre que parava por algum tempo em um lugar, e depois se divorciando dela quando seguia em frente.
Em 1345, Ibn Batuta viajou para Samudra, norte de Sumatra, onde ele observa em seu diário de viagem que o governante de Samudra era um muçulmano devoto chamado Sultan al-Malik al-Zahir, que desempenhava suas funções religiosas com o maior zelo. A ilha de Sumatra, segundo Ibn Batuta, era rica em cânfora, noz de areca, cravo e estanho. Ibn Batuta navegou pela primeira vez para Malaca na Península Malaia. Ele conheceu o governante de Malaca e ficou como hóspede por 3 dias. Ibn Batuta então navegou para um estado chamado Kailukari, na terra de Tavalisi, onde conheceu Urduja, uma princesa local. Urduja era uma guerreira corajosa, e seu povo era oponente da dinastia Yuan. De Kailukari, Ibn Batuta finalmente chegou a Quanzhou, na província de Fujian, na China. No ano de 1345, Ibn Batuta chegou a Quanzhou, na província chinesa de Fujian, então sob o domínio da dinastia Yuan liderada pelos mongóis. Uma das primeiras coisas que ele notou foi que os muçulmanos se referiam à cidade como Zaitun, que significa azeitona. Mas Ibn Batuta não conseguia encontrar azeitonas em nenhum lugar. Mencionou artistas locais e sua maestria em fazer retratos de estrangeiros recém-chegados. Estes eram para fins de segurança. Ibn Batuta elogiou os artesãos e sua seda e porcelana, assim como frutas como ameixas e melancias e as vantagens do papel moeda. Ele descreveu o processo de fabricação de grandes navios na cidade de Quanzhou. Ele também mencionou a culinária chinesa e seu uso de animais como sapos, porcos e até cães que eram vendidos nos mercados, e observou que as galinhas na China eram maiores que as do Ocidente. Ele então viajou para o sul ao longo da costa chinesa até Guangzhou, onde se hospedou por 2 semanas com um dos ricos comerciantes da cidade. Ibn Batuta disse que Hangzhou era uma das maiores cidades que ele já tinha visto, e notou seu charme, descrevendo que a cidade ficava em um belo lago cercado por colinas verdes suaves. Ele menciona o bairro muçulmano da cidade onde residia como hóspede de uma família de origem egípcia. Durante sua estada em Hangzhou, ele ficou particularmente impressionado com o grande número de navios chineses de madeira bem trabalhados e bem pintados, com velas coloridas e todos de seda que ficavam reunidos nos canais. Ibn Batuta também escreveu que tinha ouvido falar de a muralha de Yaju e Majuj, que era 60 dias de viagem da cidade de Zeitun, Quanzhou. Ibn Batuta viajou de Pequim para Hangzhou e depois seguiu para Fuzhou. Depois de retornar a Quanzhou em 1346, Ibn Batuta começou sua jornada de volta ao Marrocos. A caminho de Bassa, ele passou pelo Estreito de Hormuz. Em 1348, Ibn Batuta chegou a Damasco com a intenção de refazer a rota de seu primeiro Haji. Ele então soube que seu pai havia morrido 15 anos antes. A morte se tornou o tema dominante para o próximo ano. A peste negra o atingiu e ele parou em Homs, quando a praga se espalhou pela Síria, Palestina e Arábia. Ele ouviu falar do terrível número de mortos em Gaza, mas retornou a Damasco em julho daquele ano, onde o número de mortos chegou a 2.400 vítimas por dia. Quando parou em Gaza, descobriu que estava despovoada, e no Egito ficou em Abu Sar, alegadamente. As mortes no Cairo atingiram níveis de 1.100 mortes por dia. Ele fez o Haji em Meca e então decidiu retornar ao Marrocos, quase um quarto de século depois de sair de casa. No caminho ele fez um último desvio para Sardenha, então em 1349, retornou a Tanger por Fez, apenas para descobrir que sua mãe também havia morrido alguns meses antes. Depois de alguns dias em Tanger, Ibn Batuta partiu para uma viagem ao território muçulmano de Al-Andalus, na Península Ibérica. O rei Alfonso X de Castela e Leão ameaçou atacar Gibraltar, então em 1350, Ibn Batuta se juntou a um grupo de muçulmanos saindo de Tanger com a intenção de defender o porto. Quando ele chegou, a peste negra havia matado Alfonso e a ameaça de invasão havia diminuído, então ele transformou a viagem em um passeio turístico, viajando por Valência e terminando em Granada. Após sua partida de Al-Andalus, ele decidiu viajar pelo Marrocos. Ao voltar para casa, ele parou por um tempo em Marrakech, que era quase uma cidade fantasma após a recente praga e a transferência da capital para Fez. No outono de 1351, Ibn Batuta deixou Fez e foi para a cidade de Sijilmaza, no extremo norte do Saara, no atual Marrocos. Lá ele comprou vários camelos e ficou por 4 meses.
Ele partiu novamente com uma caravana em fevereiro de 1352 e depois de 25 dias chegou ao leito seco do Lago Salgado de Tagaza, com suas minas de sal. Após 10 dias de permanência em Tagaza, a caravana partiu para o oásis de Tazarala, onde parou por 3 dias em preparação para a última e mais difícil etapa da viagem através do vasto deserto. De Tazarala, um batedor Mazufa foi enviado à cidade oásis de Oalata, onde providenciou o transporte de água por uma distância de 4 dias de viagem, onde encontraria a caravana sedenta. De lá, Ibn Batuta viajou para sudoeste ao longo de um rio que ele acreditava ser o Nilo, na verdade era o rio Níger, até chegar à capital do Império do Mali. Lá ele conheceu Mansa Suleiman, rei desde 1341. Acompanhado por um mercador local do Mali, e viajou por terra de camelo para Timbuktu. Embora nos 2 séculos seguintes seria a cidade mais importante da região, naquela época era uma cidade pequena e relativamente sem importância. Após uma curta estadia em Timbuktu, Ibn Batuta desceu o Níger até Gao em uma canoa esculpida em uma única árvore. Na época Gao era um importante centro comercial. Depois de passar um mês em Gao, Ibn Batuta partiu com uma grande caravana para o oásis de Taqueda. Em sua jornada pelo deserto, ele recebeu uma mensagem do sultão de Marrocos ordenando-lhe que voltasse para casa. Ele partiu para Sigilmaz em setembro de 1353, acompanhando uma grande caravana que transportava 600 escravos, e voltou ao Marrocos no início de 1354. Depois de voltar para casa de suas viagens em 1354, e por sugestão do governante marinida do Marrocos, Abu Inam Faris, Ibn Batuta ditou um relato em árabe de suas viagens a Ibn Juzay, um estudioso que ele havia conhecido anteriormente em Granada. As anotações são a única fonte das aventuras de Ibn Batuta pelo mundo. Obrigado por ouvir Grandes Expedições. Você pode encontrar mais episódios aqui em nosso canal no YouTube ou no Spotify. Até a próxima história!